A rápida mensagem dessa noite, quero falar sobre o canteiro de obras da fé. Nós vamos começar aqui uma obra, olhando para as nossas vidas como família e saber que você e eu somos um canteiro de obras. E nesse canteiro de obras, a primeira coisa que precisa ser preparada é o terreno. Antes de lançarmos o alicerce, precisamos preparar o terreno. Abra sua Bíblia em Lucas 14, leremos os versículos 28 a 30. Lucas 14, 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Esse primeiro versículo nos fala de planejamento, da necessidade de nós pararmos, pensarmos, refletirmos, planejarmos e termos a certeza e a convicção de onde queremos chegar. Então o primeiro versículo fala claramente de planejamento. 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Quem sabe por falta de planejamento. Antes de qualquer construção, eu tenho certeza que muitos irmãos já se empenharam, já começaram, já estão, quem sabe, no meio, ou já terminaram uma empreitada direcionada, relacionada a uma construção. Mas de todas as etapas de uma construção, há uma etapa que a gente considera primordial, que é a preparação do terreno. O terreno precisa ser preparado, o terreno precisa ser limpo, o terreno muitas vezes precisará ser ajustado, ser nivelado, ser preparado para receber o alicerce. Então, antes de lançar as estruturas, precisamos preparar o terreno. Ninguém jamais vai construir sobre um terreno irregular, sobre um terreno com o solo instável, ou com um terreno sujo, cheio de entulho. Então hoje nós queremos te chamar a atenção da necessidade da preparação do terreno. Porque um problema grave é quando muitas famílias querem que Deus construa, querem a ajuda de Deus, querem a intervenção de Deus, mas no entanto não querem entregar o terreno a Deus. Você precisa entregar tudo, a começar do terreno. E permitir que Ele, que é o grande arquiteto de nossas vidas, o grande construtor de nossas famílias, possa começar a tratar o terreno primeiramente. Vivemos dias em que muitas famílias estão cansadas, a gente confronta famílias muitas vezes desgastadas, lares muitas vezes emocionalmente carregados, para não dizer sobrecarregados. E muitos ainda estão tentando, insistindo em trazer jeito e solução para suas famílias, mas sem entregar o terreno a Jesus. Sem ter Jesus no centro de suas vidas. Por isso, mais uma vez eu repito, antes de lançar os alicerces, antes de partir para a construção, a gente precisa limpar o terreno, tratar o terreno, cuidar do terreno. E isso precisa e é necessário estudo. É necessário ter gente que entende para nos ajudar a preparar o terreno. E eu estou dizendo para você que existe um que é o dono de todas as coisas, o arquiteto dos arquitetos, o engenheiro dos engenheiros, o topógrafo dos topógrafos. E esse alguém é Deus, amém ou não? Eu preciso entregar o terreno da minha vida a Ele. Permitir que Ele trate, tire os desníveis, tire o entulho, prepare o terreno, para que, enfim, a casa seja erguida. E hoje Deus quer iniciar uma construção grandiosa na tua, na minha, na nossa vida, nas nossas famílias. Mas precisamos estar dispostos a prepararmos o terreno do nosso coração.
e o terreno do nosso lar. Está preparado para isso? Vai permitir que Deus faça isso? Então, o primeiro ponto da nossa mensagem hoje parte da avaliação. O primeiro ponto é simples: eu preciso avaliar o estado atual do terreno. E hoje nós vamos avaliar em que pé, de que jeito, de que forma que está o terreno da sua vida. Porque lembra que eu disse de planejamento no texto que nós lemos? E se eu repetir de novo o versículo 28 para vocês, do texto aqui de Lucas 14, diz assim: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Porque preparar o terreno exige gastos também. E muitas vezes um investimento grande para deixar o terreno apropriado para a construção que você precisa erguer. Assim como um engenheiro faz uma vistoria antes de iniciar a obra, nós precisamos olhar hoje para a nossa família e permitirmos que o Senhor faça essa vistoria. Como está a nossa família? Como está a tua família? Como está o teu casamento? Analisa friamente, seja sincero em dizer para o Senhor: como estão os teus filhos? Teus filhos estão próximos de Deus? Ou teus filhos estão distantes de Deus? Faça uma avaliação crítica, sincera de sua vida como família. Como está a sua casa? Sua paz está em paz? Ou sua casa está em tensão, em intenção constante? Está pisando em ovos? Como é que está a tua família? Como é que está a tua casa? Como é que está esse terreno? O que é que está precisando ser ajustado? Você tem consciência do que precisa ser ajustado? Você tem consciência do que precisa ser hoje consertado no solo da tua vida e do teu coração? Há uma frase que eu destaquei e gostaria de ler para vocês. Não se constrói sobre terreno sem avaliação prévia, porque Deus não quer consertar aquilo que não admitimos que está errado. O Senhor não vai consertar nada se você não admitir que isso está errado. Você precisa reconhecer. Você precisa se confrontar. Você precisa ser sincero em admitir o que é que está errado. Como o Senhor vai tratar se você não admite que está errado? Então admita, permita que o Senhor trate o terreno da sua vida e do teu coração. Nas próximas semanas nós vamos caminhar, como eu disse a vocês, construindo, erguendo um prédio. Vamos começar, é claro, com alicerce, vamos erguer as paredes, vamos cobrir a estrutura, para depois entregarmos as chaves, o legado. Mas hoje nós não vamos começar a construção de domingo que vem, não vamos falar de alicerce, sem que hoje não confrontemos como é que está o terreno. Porque se o terreno não estiver adequado, se o terreno não estiver preparado, tudo ficará comprometido. Toda a estrutura a ser erguida em um terreno instável estará comprometida. Então seja sincero. Avalia como é que está a tua vida, o terreno do teu coração. Muitos querem restauração na família, muitos querem um lar abençoado, muitos querem relacionamentos saudáveis, mas não preparam o coração para aquilo que Deus quer fazer. Por isso hoje o primeiro ponto da mensagem, eu repito mais uma vez, é avaliar o terreno. Como é que está o terreno do teu coração? O que é que está aí dentro? O que é que precisa ser ajustado? Porque quando a gente faz a avaliação, vem a segunda parte. O segundo ponto, o segundo desafio que eu quero te deixar é que, depois de avaliar, nós precisamos limpar o terreno. Limpar o terreno é tirar o entulho. Tirar o entulho que insiste em estar aí. Deus não constrói sobre entulho. O entulho precisa ser removido. Sabe, no passado, muitas cidades eram devastadas, destruídas por conta de guerras, de incursões que reinos inimigos faziam, destruíam cidades inteiras. Quem já teve a bênção de estar em Jerusalém, vai se lembrar que no pé ali do Muro das Lamentações, e anexo ao Muro das Lamentações, existe uma sinagoga.
E quando você entra naquela sinagoga que está pegada ao Muro das Lamentações, existe ali um piso transparente que te dá a visão de você poder observar onde estaria, na época de Cristo, o primeiro piso do Templo de Jerusalém. E quando você olha por aquela janela, por aquela escotilha, por aquele vidro transparente, você enxerga quase 15 metros de profundidade, onde estava o piso original do templo. O terreno em que você pisa hoje, quando caminha pelas ruas de Jerusalém, não é o piso original onde Jesus pisou. Por quê? Porque a cidade foi destruída por várias vezes, e a construção foi erguida por cima dos entulhos. Então, debaixo desse piso original, existem restos, existem entulho, que ok, a arqueologia ama vasculhar esses entulhos, porque vai revelar como funcionava naquela época a sociedade. Vai ter acesso a informações que estavam encobertas. Mas quando se trata da nossa vida, e o que eu quero que você entenda, é que quando a gente vai fazer essa escavação no entulho, que muitas vezes está aqui insistindo em estar no nosso coração, nós vamos vasculhar, nós vamos escavar e vamos encontrar história aí dentro. Mas história, quem sabe, negativa, e que não pode ficar a todo instante sendo trazida à tona. A gente tem que se livrar desse entulho, em nome de Jesus. Joga isso fora. Reconstrua a sua vida, reconstrua a sua família, não sobre esse piso entulhado. Porque tem muita gente que no momento oportuno acaba trazendo à tona. Lembra do que você fez dia 17 de fevereiro de 1999? É gente que não se livra desses fantasmas. É gente que não se livra dessa história, não se livra dessas mágoas, não se livra dessas questões, e que precisam, em nome de Jesus, serem desentulhadas. Se liberta disso em nome de Jesus. Para de ficar trazendo acusações a todo instante. E o que eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, me entenda, para não sair dizendo que pastor Joel está falando o que ele não está falando. Qualquer mágoa, qualquer situação, qualquer problema dentro da tua família, pautado em pecado, isso não deve ser encoberto. Jamais eu irei aqui defender que você tem que esquecer aquelas situações em que talvez você esteja passando por violência constante. A primeira coisa que você precisa saber é que para a gente construir uma família, um casamento que agrade a Deus, tem que ser uma família, um casamento pautado na palavra de Deus. Amém ou não? E qualquer atitude, seja de esposo, seja de esposa, seja de pai, seja de filho, que não esteja pautada na verdade da palavra de Deus, deve ser combatida assim em nome de Jesus. Eu nunca vou aqui pregar que você tem que passar e fazer vista grossa para o pecado. Que você, esposa, tem que ficar submissa a um estado de violência de um homem que não te ama, que não te respeita, mas que está usando da violência, está usando de qualquer artifício pecaminoso para querer te manter debaixo do jugo dele. Pecado precisa ser combatido, pecado precisa ser arrependido, pecado precisa ser abandonado para a honra e glória de Jesus. Amém ou não? Mas eu estou falando para você também, esposa, que a Bíblia não vai passar a mão na tua cabecinha quando você não estiver cumprindo também com a tua responsabilidade de esposa. Eu não estou falando da gente fazer vista grossa, de tirar o entulho, jogar para fora. Vamos perdoar situações de pecado. Pecado tem que ser arrependido, pecado precisa ser confessado, mas pecado precisa ser abandonado. Para de passar a mão na cabeça do teu filho quando ele está errando. E eu não estou dizendo você, filho, que tem que submeter aos seus pais, se eles estão te induzindo ao pecado. A Bíblia diz que entre todas as coisas que a gente deve ponderar, para a gente considerar se devemos ou não obedecer, é a Deus acima de tudo. Entre obedecer aos homens e obedecer a Deus,
eu fico com Deus. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas naquilo, meus amados irmãos, que não é pecado, desentulha em nome de Jesus. Para com esse mimimi. Para com essa situaçãozinha de, sabe, por imaturidade. Ficar fazendo birra, ficar fazendo biquinho. Tira esse entulho em nome de Jesus. Permita que o Senhor limpe esse entulho. Deita fora esses deuses que você insiste em carregar no teu coração. Lá em Josué 24, 14 e 15, diz assim a palavra de Deus. Abra lá em Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade. E faça o quê? Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Deita fora esses deuses. Deita fora esses teus pensamentos obscuros e pecaminosos. Deita fora esse padrão mundano que você está querendo trazer para a tua família. Deita fora isso. Joga fora esse Deus. Precisamos construir uma família limpando o terreno da nossa vida. Avalia. Mas desentulha. Tira o entulho. Limpa o terreno. Limpa o teu coração. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, e escolhei hoje a quem servais. Está pesado seguir uma família e um casamento segundo o padrão bíblico? Escolha hoje a quem você quer seguir. Quer seguir o padrão do mundo? Escolha. Mas isso é escolha. E para toda escolha existem consequências. Porém, eu vou dizer para vocês o que eu anseio, que foram as palavras de Josué no final do versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe exemplos de entulhos que você pode estar carregando no teu coração e que pode atrapalhar a construção? Prioridades erradas. Trabalho excessivo. Tempo que você está deixando de estar com a tua família para conquistar sonhos que não são os principais. Você está pensando sim em estabilidade. Você está pensando sim em ter conforto. Mas você está esquecendo de deixar um legado espiritual aos teus filhos. Toma cuidado com as prioridades erradas. Ausência de diálogo. Toma cuidado com os ídolos modernos. E a gente acha que ídolo é só aquela imagem de escultura que a gente se prostra e diga, oh, eu te adoro. A gente tem muito essa imagem de uma idolatria por uma imagem. Mas existem ídolos modernos. Primeiro é esse, ó. Isso tem destruído. E é o que muitos dizem, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E nunca será suficiente, enquanto não atingir um pouco mais. E quanto é esse um pouco mais? É sempre um pouco mais. Nunca vai estar satisfeito. Chegou no auge, não, um pouquinho mais. É como o vício. O vício que muitos hoje têm, seja nos jogos, nas jogatinas. Eu sempre quero um pouquinho mais. Eu não estou satisfeito, eu quero um pouquinho mais. É como o viciado que nunca está satisfeito com as suas experiências, com as suas viagens esquizofrênicas, mas que sempre quer um pouquinho mais. Cuidado com os ídolos modernos. Cuidado com as mágoas não perdoadas. Cuidado. Isso destrói relacionamentos. Eu tenho certeza que esse mês da família pode ser poderoso na sua vida. Não por um ritualismo, mas por você compreender que precisa entrar nesse mês da família com o terreno limpo. Limpa o terreno da tua vida em nome de Jesus. Deus não constrói em cima de entulho.
Deus não constrói em cima de entulho. Ele quer espaço livre para que ele possa colocar e lançar o alicerce. Limpa a tua vida em nome de Jesus. Deus estava disposto a dar uma vitória grandíssima a Gideão. Mas a vitória que Deus queria dar a Gideão exigiria que ele derrubasse altares. Lá em Juízes 6, 25 a 27, abra sua Bíblia, Juízes 6, 25 a 27. Veja o que diz a palavra de Deus. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, aquele de 7 anos, mas faça uma coisa, derrube o altar de Baal, que é do teu pai. Derruba o altar. Teu pai construiu o altar para Baal. Derruba. Toma cuidado com isso que você traz de pai para filho. Ah não, sempre foi assim, na minha família era assim. Derruba esse altar, reconstrói um altar para o Senhor. Para de se guiar pelos outros. Derruba o altar. Derruba. E aqui diz que ele deveria derrubar o altar, cortar o bosque que está ao pé dele. E no versículo 26, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte. Eu quero te dar vitória, Gideão, mas derruba o altar e constrói um novo altar para o Senhor. Derruba tudo que você já ouviu falar de família, de casamento, de relacionamento, que não esteja pautado nessa palavra. Derruba, porque hoje o mundo quer reconstruir o modelo de família. O mundo hoje quer dizer para o jovem que há uma maneira diferente, mais moderna de você começar os teus relacionamentos. Derruba, porque o mundo hoje inverte a ordem de Deus. A ordem de Deus sempre foi: deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, para depois ser uma só carne. Sabe o que o mundo hoje diz? Seja uma só carne. Vai para a cama, pratica o sexo, para ver se o negócio vai ser bom, para ver se vai ter química, para que depois você pense se vai sair de casa, para depois você ver e pensar se vai se unir. Destrói esse altar da sua vida. Vá para o matrimônio, jovem, seguindo os preceitos do Senhor, contidos nessa palavra, porque qualquer coisa fora da palavra de Deus só pode trazer uma coisa para ti: vergonha. E é isso que aconteceu. Vocês se lembram? A partir do pecado de Adão e Eva, a primeira coisa que eles sentiram foi vergonha, se esconder de Deus. Adão, cadê você, Adão? Chegou o momento do nosso bate-papo, o momento da nossa comunhão, Adão. Adão estava escondido. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu me envergonhei, tive medo do Senhor. Qualquer coisa construída sobre altares mundanos só trará para você fracasso e vergonha. Hoje é dia de limpar o terreno. Você pode dizer amém ou não? Limpa o terreno da sua vida. Antes de Deus usar Gideão para libertar a nação, ele ordenou que Gideão derrubasse o altar de Baal, que pertencia a seu pai. E houve uma reforma maravilhosa na nação, que começou com a limpeza do quintal da casa de Gideão. Limpa o quintal da tua casa. Limpa. Deus quer construir algo novo em nossas famílias, mas para que isso aconteça, eu tenho que tirar os entulhos. Tira o entulho, desentulha isso, em nome de Jesus. Não importa quantas caçambas precise para se livrar desse entulho, mas livre-se desse entulho. Permita que o Senhor te ajude nessa limpeza. Cuidado com as palavras equivocadas, com as palavras malditas, com as palavras que destroem. Cuidado com as mágoas acumuladas. Cuidado com as rotinas que você tem criado alheios a Deus. As rotinas que você tem criado para a tua vida, que está te afastando do cônjuge, onde Deus não tem presença nessa rotina. Cuidado com o que você tem criado, cuidado com o que você está gastando o seu tempo, em detrimento da tua família, mas única e tão somente para a sua satisfação pessoal. Cuidado com o egoísmo, que hoje tem ocupado o espaço onde o Espírito Santo deveria estar trabalhando. O que é que está ocupando o terreno da sua família, da tua casa, do teu coração, e que está impedindo o início da obra de Deus?
Primeiro ponto hoje, nós vimos, é necessário avaliar o estado atual do terreno. Em segundo lugar, é necessário limpar o terreno, tirar o entulho. Para que por fim e por último, você possa seguir o projeto. E seguir o projeto é seguir a planta. É saber onde você quer chegar exatamente, você vai antever. A planta é exatamente isso, é uma visão de onde eu quero chegar, de onde a estrutura chegará, de como ficará o prédio da minha vida, de como ficará a tua família. Em Gênesis 6, 14 a 16, existiu uma ordem explícita de Deus a Noé. Lá em Gênesis 6, 14 a 16, Deus disse a Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora com betume, dessa maneira a farás, 300 côvados o comprimento, 50 côvados a largura, 30 côvados a altura, farás na arca uma janela, de um côvado acabarás em cima, a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Por que eu estou lendo isso? Porque eu digo que Deus tinha uma ordem, uma sequência, uma planta, um planejamento, uma ordem a ser seguida. Noé não deveria fazer segundo a sua intuição, segundo o que ele achava que deveria fazer. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma planta, o Senhor tem um projeto para a família. E esse projeto está aqui na palavra. Ou a gente segue, ou a gente vai por nossa intuição. Mas quando eu avalio, quando eu desentulho, eu preciso agora entregar ao Senhor. Senhor, efetua em mim o teu plano. Faça, Senhor, verdadeira a tua planta na minha vida, o teu projeto, o teu planejamento. Noé não construiu conforme a sua intuição, mas seguiu as medidas exatas dadas por Deus. Se ele tivesse mudado 1 centímetro, possivelmente a arca poderia ter afundado. A arca talvez não suportasse e submergisse, se ele mudasse 1 centímetro daquilo que Deus havia dito para ele. Então cuidado em que você está construindo a tua família. Nos modelos fictícios, nas síndromes de Cinderela, de viveram felizes para sempre. Eu estou aqui com o meu príncipe encantado, com a minha princesa, encontrei o meu Shrek, encontrei a minha Fiona, vai dar tudo certo. Toma cuidado com os modelos que o mundo nos passa, espelhados muitas vezes no sucesso mentiroso das redes sociais. Ou quem sabe, temeroso por traumas do passado. A gente precisa olhar para a planta bíblica. E na planta bíblica, em Salmo 127:1, sabe o que está escrito? Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Você consegue perceber? Que se não for o Senhor que construir a tua casa, será vão o seu trabalho? Lembram da Torre de Babel, lá em Gênesis 11? A Torre de Babel era uma construção, olha irmãos, magnífica. Uma construção impactante, mas uma construção sem a bênção de Deus. Uma construção invejada por muitos. Um prédio maravilhoso, mas uma construção fora da vontade de Deus, totalmente desconectada de Deus. E quando não estamos conectados, estamos desconectados dele. É vão o nosso trabalho, porque aquela Torre de Babel ficou pela metade, não foi concluída. O Senhor não permitiu. Famílias hoje acham que o êxito do matrimônio está em ter uma família bem estruturada financeiramente. Mas que adianta estar bem estruturado financeiramente e emocionalmente destruído? De que adianta ter casa bonita, mas onde só observe na casa bonita a frieza espiritual? De que adianta todas as rotinas organizadas, tudo muito limpo, tudo muito bem feito. Espaço para tudo. Tem espaço para mais um adorno. Deixei esse espaço reservado para mais um vaso magnífico que comprarei na próxima exposição. E que adianta ter espaço para adornos e não ter espaço para o Espírito Santo de Deus?
Nem toda construção que cresce é uma construção que Deus aprova. Toma muito cuidado sobre o que você está construindo. Porque no Salmo 127, eu já li o 1, eu quero agora emendar lendo o 2. Diz que se o Senhor não edificar a casa, é vão o seu trabalho. Mas no versículo 2 diz, é inútil você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Você vai se desgastar para querer construir o lar dos teus sonhos por tua força. Enquanto você vai acompanhar outras pessoas que não têm o que você tem, mas que tem algo que você não tem. A paz e a harmonia. O que você busca na tua vida? Pais estão correndo para dar o melhor aos seus filhos, mas estão tirando desse tempo Deus. Famílias estão ocupadas demais para terem um tempo de oração juntas. A agenda está cheia, mas a vida espiritual está vazia. Vazia. Uma família ocupada sem Deus é uma vida espiritualmente vazia. Hoje nós vimos, e nos encaminhando para o final, que precisamos avaliar o estado atual do terreno. Você está avaliando a tua vida? Enquanto eu estou falando, você está avaliando, você está fazendo o teu check-up. Porque se avaliou e encontrou entulho, o segundo ponto diz, limpa o terreno, meu irmão. Desentulha isso, joga isso fora em nome de Jesus. Tira esse entulho da tua vida. Confessa o teu pecado ao Senhor, muda de vida. E esteja disposto, em terceiro lugar, a seguir o projeto, a planta, o planejamento do Senhor. Você tem que saber onde que você quer chegar. E eu quero chegar num lar em que eu e a minha casa sirva ao Senhor. Eu concluo dizendo que é preciso decidir intencionalmente mudar a direção da tua família. E se tem uma coisa que você e eu precisamos, é cair em si. Se teve uma coisa que mudou a história do filho pródigo quando saiu de casa e se arrebentou, foi que em um determinado momento ele caiu em si. E caindo em si ele disse, eu preciso voltar. Eu preciso dar meia volta. Cair em si é reconhecer, é determinar que quer mudança na tua vida, como o pródigo conseguiu na vida dele. Uma família, meus irmãos, não muda por acaso, mas uma família muda por decisão. E Deus espera de você hoje essa decisão. Eu quero mudar a história do meu lar. Eu quero mudar a história da minha vida. Isso exige alguns passos claros, simples. Simples no sentido que não tem confusão. Mas eu sei que é difícil, porque vai exigir determinação. Sabe o que diz no segundo livro de Crônicas 7,14? Lá em 2 Crônicas 7,14 está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você acredita nisso ou não? Humilhação, oração, busca e conversão de caminho. Muda a rota da tua vida. Muda a rota da tua vida. Porque o agir de Deus começa quando o coração do homem se rende. E o que nós cantamos? No cântico que antecedeu, eu me rendo. Renda-se hoje. Não batalha contra Deus. Não fica se opondo a Ele. Deus não habita em casas prontas. Ele habita em corações que aceitam estar em obras. Que a tua vida seja esse canteiro de obras, onde o Senhor possa construir uma família que honre e que dignifique o seu nome. Como está o seu terreno? Como está a sua família? Fecha seus olhos. Avaliar
exige uma atitude. Para a gente avaliar, alguns sinônimos podem ser usados: prescrutar, examinar, mas também sondar. O Salmo 139 diz: sonda-me, Senhor, examina-me, Senhor, me mostra, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e, Senhor, me guia pelo teu caminho eterno. Hoje é tempo de você avaliar, Ele sonde o seu terreno hoje, e você permitir que Ele, meus filhos, para os meus vizinhos, que o meu lar seja um lar. Glória. Avalia a tua vida, irmão. Limpa o terreno e permita que hoje o Senhor execute em você